Olá amigos, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos gravar mais um vídeo. O vídeo passado nós falamos sobre o gigante e a montanha, o sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel interpreta o sonho dizendo que ele sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados de ferro e barro. E então ele viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, uma pedra que nós sabemos ser de origem divina, não tem origem humana nela. E ela cai nos pés da estátua e esmiuça toda a estátua. Nós vimos que Babilônia, representando a cabeça de ouro, dominou o mundo do ano 605 a 539 a.C. Depois entra o reino Medo-Persa, representando o peito de prata, que governou o mundo do ano 539 ao ano 331. Depois chegamos ao ventre de bronze da estátua, que representa o Império Greco-Macedônio, que dominou o mundo da época do ano 331 até o ano 168 a.C. No ano 168 entra em cena as pernas de ferro da estátua, representando o Império Romano, que dominou o mundo da época do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. O reino que durou mais. E vimos também que depois o ferro se mistura com o barro nos pés. Então mostra a queda do Império Romano no ano 476 pelas tribos bárbaras. E nós vimos que os 10 dedos da estátua representam os reinos europeus, a divisão do Império Romano em 10 reinos, quando surgiu a Europa. E Daniel viu então essa pedra vindo, destruindo todos esses reinos nos dias dos dedos da estátua, nos nossos dias. E a pedra enche toda a terra, e o reino da pedra dura eternamente. Então hoje nós vamos estudar sobre essa pedra, que nós sabemos ser de origem divina. Mas primeiro nós precisamos saber quem não é a pedra. Em muitas especulações, dizendo que a pedra é o próprio Império Romano que viria, outros dizem que a pedra é Pedro, e que Pedro foi o primeiro Papa. Então nós vamos ver aqui, primeiro, o que a pedra não é. O que a pedra não é? A pedra não é Pedro. Pedro nunca foi Papa. Tá bom? É bom a gente saber disso. Não podemos usar textos bíblicos equivocados ou interpretar de maneira errônea para tentar provar uma doutrina, ou uma fé, uma interpretação. Pedro nunca foi Papa. Jesus, em Mateus 23:9, inclusive ele dá até uma advertência. Ele diz assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Essa palavra Pai aqui, não quer dizer que eu não posso chamar meu pai de pai. Meu pai é meu pai e acabou. Mas aqui no contexto ele está falando de pai espiritual. Não existe pai espiritual terreno. E essa palavra pai, no latim, quando você traduz ela, é papa. Não é? Então Jesus está dizendo: a ninguém sobre a terra chameis vosso papa. Porque só existe um papa. E esse papa está no céu, que é Jesus. Tudo bem? Então aqui, a própria Bíblia já condena chamarmos alguém na terra de um pai espiritual, ou um papa espiritual. E existe um texto em Mateus 16, versículo 18, que Jesus conversando com Pedro, algumas pessoas acreditam que Jesus está dizendo que Pedro vai ser um papa e que o fundamento da igreja vai ser Pedro. Vamos estudar esse texto. Mateus 16, versículo 18 diz assim: Jesus falando com Pedro: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Vamos entender o que Jesus quis dizer. Jesus não está dizendo que Pedro é o fundamento da igreja, que ele é a pedra a qual a igreja ia ser fundada. De jeito nenhum. O texto diz, Pedro, tu és Pedro. Mas depois Jesus pega o dedo e volta para ele mesmo e diz, e é sobre esta pedra fundareis a minha igreja, edificarei a minha igreja. Muito bem, quando você fala, eu estou sobre o viaduto, ou eu estou sobre o viaduto, sobre é em cima, sob é embaixo. Quando nós falamos essa aí, este aqui, então essa aí está fora de mim, essa aí, este aqui, então é comigo mesmo, está perto de mim, próximo de mim, ou representa a minha própria pessoa. Então Jesus diz, tu és Pedro, mas é sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Por que Jesus fala Pedro e aparece a palavra pedra aqui? Jesus, no original, Jesus está dizendo assim, tu és Petros. Petros significa pedrinha pequena. Então Jesus está falando para Pedro, Pedro, tu és Petros, tu és uma pedrinha pequena, pedra sem valor, um pedregulho. Mas depois Jesus fala, mas é sobre esta Petra. Pedro, Petros, Jesus é Petra. Petra significa pedra grande, rocha maciça. Então Jesus diz, tu és uma pedra, mas é sobre esta pedra que a minha igreja vai ser edificada. Tudo bem? Então aqui nós vemos que Pedro não é a pedra. A pedra a qual a igreja ia ser edificada não era Pedro, por mais que o nome dele signifique Petros, pedra pequena. Mas é sobre a grande rocha, sobre Jesus que a igreja ia ser fundada. E Efésios 2:20 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou uma pedra rejeitada. O que é uma pedra angular? A pedra angular é que dava nível às construções. Na época de Jesus não existia o nível de mangueira, a tecnologia da metragem que existe hoje, da nivelação. Então eles lapidavam uma pedra, colocavam no terreno até dar um nível da rua. E sobre essa pedra eles edificavam a construção. Faziam os seus fundamentos. Depois que a construção estava pronta, o que eles faziam? Eles tiravam a pedra e jogavam ela fora. Essa pedra era rejeitada. O que significa? Jesus é o fundamento da igreja, não Pedro. Jesus é o fundamento da igreja. Ele veio para ser o fundamento da igreja. Mas o que fizeram com Jesus? Lançaram ele fora. Rejeitaram Jesus. Por isso que fala, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo a pedra angular. Depois, 1 Coríntios 3:11, comprova que nós estamos falando sobre o fundamento da igreja. Não pode ser um ser humano, não pode ser Pedro. Diz assim o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi exposto, o qual é Jesus Cristo. Entenderam? Não é Pedro. Jesus é o fundamento da igreja. Depois, 1 Pedro 2:4, não vamos falar todos os textos, tem muitos textos, mas alguns. 1 Pedro 2:4. Chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus. 1 Coríntios 10:4, falando lá do deserto, dos 40 anos no deserto, que o povo pedia água. 1 Coríntios 10:4, Paulo diz assim, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Impressionante, né? Então nós precisamos saber quem é a pedra, já identificamos, não é Pedro. Não é ser humano nenhum, a pedra é Cristo. Então, esse é o ponto mais importante da visão de Daniel capítulo 2. Porque a visão dos metais é história, ficou no passado. Se cumpriram, literalmente, mas ficaram no passado. Então, enquanto a primeira parte apresenta o Deus do céu que concede domínio,
através dos reinos, representando os metais. A segunda parte, o Deus do céu estabelece um reino simbolizado por uma pedra que vem do céu ao encontro dos pés da estátua. Na primeira parte, os reinos são dados à humanidade. Na segunda, o Deus do céu estabelece o reino que perdura por toda a eternidade. O material da pedra é a própria pedra. As escrituras usam a figura da pedra no contexto de uma aliança entre Deus e seu povo. Era usada para levantar altares em adoração a Jeová, para construir o templo de Jerusalém e principalmente para Deus com seu próprio dedo escrever os 10 mandamentos ao qual as pessoas pisam. Ela simboliza a dimensão divina e representa o próprio Deus. Salmo 118, 22, ainda falando da pedra. Davi diz, a pedra que os construtores rejeitaram, lembra? Essa veio a ser a principal pedra angular. Atos 4, versículo 11. Este Jesus é pedra, rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Que perfeito, não é? Você não pode isolar um texto. E, às vezes, no próprio contexto de um tema bíblico, você não encontra a resposta, mesmo lendo todo o contexto. Nós precisamos fazer um estudo sistemático sobre o mesmo assunto, buscando em outros textos bíblicos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Por exemplo, o transfundo literário de Apocalipse é o Velho Testamento. Quer compreender o Apocalipse? Estude o Velho Testamento. O transfundo literário dele está todo lá. Você vai conseguir entender. O reino de Deus, enquanto que para o rei a montanha representava o reino divino, de Enlil, para o profeta hebreu ela representava Sião, o monte santo do Criador. A palavra aramaica Tur é montanha, equivalente à palavra hebraica Tissur, que é rocha. A palavra pedra é Eben, sinônimo da palavra Tsur, que significa rocha. Portanto, a pedra que vem do céu, ela é cortada da rocha, que tem origem divina e natureza divina. Então, essa pedra que vem do céu, ela não somente tem origem divina, mas ela é divina. O reino de Deus não tem desdobramento dos reinos humanos, pois dele não se viram mais vestígios. O reino da pedra não é contaminada pelos reinos humanos. Os reinos humanos representam a estátua, um metal grudado no outro. Mas o reino da pedra é extra pedra, vem de cima. E homem nenhum não tem auxílio de mãos humanas a direção dessa pedra vindo à terra. Nabucodonosor reconhece a soberania do Deus de Daniel. Ele diz assim, o vosso Deus, Daniel, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Quando você lê isso friamente, a impressão que dá que Nabucodonosor está reconhecendo o Deus de Daniel como o único Deus todo-poderoso e o único que existe. Será? Não, sabe por quê? A expressão do rei, Senhor dos reis, ela é ambígua e bem conhecida pelo próprio Nabucodonosor. E era atribuída a Marduk. Marduk também era chamado Senhor dos reis. E Enlil, Marduk e Enlil, que eram as divindades da realeza babilônica. E para Nabu, o filho de Marduk. Então nós temos que entender bem, quando lermos, procurarmos em livros históricos, o que significava essa expressão, Senhor dos reis. Nabucodonosor ainda não entende quem é Deus, pois na verdade está pensando em seu próprio Deus Marduk e seu filho Nabu, quando ele fala isso. É como se ele estivesse dizendo assim, na nossa língua, Daniel, o seu Deus é o meu também. O que o seu Deus é, o meu Deus é também. Por isso nós não temos um final feliz nessa história. A oração do rei está contaminada com o orgulho.
O rei crê na existência do Deus de Daniel, mas ainda não o adora, porque ele também crê na existência do seu Deus. Muitos hoje até creem que Deus existe, mas quando tem que acreditar em um reino eterno e a destruição dos reinos desse mundo, se tornam céticos, porque eles querem que Deus aceite o seu sistema de adoração e não eles se adaptem ao sistema de adoração divina. Eles querem que Deus se adapte à sua crença. Certa vez a minha esposa estava dando estudo bíblico para uma amiga dela e ela disse assim: nossa, perfeito, a Bíblia realmente diz sobre a lei, sobre o sábado, sobre a volta de Jesus, mas se eu for para a sua igreja, eu vou ter problemas, aí eu vou ter que parar de trabalhar no sábado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar na minha igreja, aceito tudo que você falou, mas vou continuar na minha crença. Entendeu? Então eles querem que Deus se adapte ao seu sistema de adoração. Ou seja, isso é a oferta de Caim, não é? Então quando você fala que esse mundo vai acabar, primeiro, as pessoas não acreditam. E aqueles que têm uma dúvida, dizendo assim, tá bom, o mundo vai acabar, poxa, que pena, eu gosto tanto disso aqui. Então as pessoas acreditam em Deus, mas querem continuar aqui. Então o evangelho que eles pregam é o evangelho horizontal. O que hoje nós chamamos de teologia da prosperidade. Deus está no céu como se fosse um banco. E você aqui pedindo as bênçãos e Ele derramando. Você fazendo propósitos, você fazendo pactos. Aí quanto mais você dá para a igreja, mais Deus derrama do céu para você. E assim é um reino eterno. Deus do céu e nós aqui na terra. As pessoas não querem um reino eterno com a volta de Jesus. Eles não querem que esse mundo se acabe. E a Bíblia diz assim, você crê que existe um só Deus? Lá em Tiago 2,19. Muito bem, você faz bem. Mas até mesmo os demônios creem e tremem. Satanás também crê em Deus. Aliás, sabe de todas as profecias, conhece tudo muito mais do que nós. Mas não obedece. Entendeu? Então não basta crer. Porque muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor. Não adianta, se você não fizer a vontade de Deus. Os reinos da estátua nos ensinam 3 coisas. Primeiro, os reinos terrestres foram reais. Exatamente como está na profecia. Babilônia, Medo-Pérsia, Império Greco-Romano, Império Greco-Macedônico, Império Romano e Europa dividida. Tudo isso aconteceu exatamente nos anos que nós falamos aqui da profecia. 605 a 539, 539 a 331, 331 a 168, 168 a 476, 476 até a volta de Jesus. Isso se cumpriu, está se cumprindo no nosso dia. Ora, se os reinos terrestres foram reais, o reino de Deus também será real. Se até hoje a profecia da estátua se cumpriu até os dedos, o que é que falta se cumprir? A pedra. Ora, se os reinos se cumpriram, por que a pedra não iria se cumprir? A vinda dessa pedra. Terceiro, os dados da profecia nos levam para o fim, para os nossos dias. Daniel 7,14 diz assim, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui nós estamos em Daniel 7, versículo 14, quando Daniel ele viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu e se dirigiu ao ancião de dias para receber o reino. É Jesus passando do santo para o santíssimo para dar início ao juízo final, juízo investigativo e receber o reino. E diz que o reino dele é eterno. Quando nós voltamos para Daniel capítulo 2, no versículo 34 e 35, isso é visto de uma outra maneira, a respeito da pedra, falando da pedra. Diz assim, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha,
e os ventos levou. E dele não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. E quando você lê Daniel 7,14, aqui está falando da mesma coisa. Só com a parte mais literal, que é o reino de Deus, sendo entregue a Jesus, onde ele reinará para todo sempre. Então essa pedra que vem do céu é a volta de Jesus. E Jesus volta nos dias desses reinos. Que reinos? Dos dedos da estátua. O que representa os dedos? A nação europeia dos dias de hoje. Então, Jesus vem nos nossos dias. E hoje a nação europeia tenta se unir. E a Bíblia diz, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, como viste que do céu foi cortada uma pedra. Então essa pedra que vem do céu é a volta de Jesus. As profecias estão se cumprindo, à risca, exatamente como foram preditas. Profecias de tempo não existe mais. A última profecia de tempo, que aliás foi o maior período de tempo de toda a história, foram as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas, que estão cortadas dos 2.300 anos. Certo? Depois de 1844, quando se cumpriu a profecia dos 2.300 anos, de Daniel 8,14, não existe mais profecia de tempo. O que nós temos agora são os eventos finais. Os eventos finais não necessitam de tempo para se cumprir. É um sucedendo o outro rapidamente. Enquanto uma profecia está se cumprindo, outra está vindo. Então tudo isso que nós estamos vendo hoje são eventos finais. São sinais da volta de Jesus, pandemia. Isso não é o fim. Isso não é o fim. A pandemia do Covid-19 não é o fim do mundo. Mas são vestígios do fim. São eventos que nos aproximam do fim. Jesus diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, erguei vossas cabeças, que a vossa redenção se aproxima. Em Mateus 24 ele fala sobre guerra, rumores de guerra, fomes, terremotos, fala de pestes em vários lugares. Isso que nós estamos vivendo são pestes. Isso são sinais da vinda do Filho do Homem. Então Mateus 24, 29, ele conclui, dizendo, então vereis o sinal do Filho do Homem. Vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então nós, adventistas, nós cremos que Jesus virá quando os eventos finais se cumprirem. Hoje estamos esperando para que essa pedra, o reino de Deus, venha do céu. Não é uma pedra literal que vem do céu. Aqui nós estamos falando de um símbolo que o rei viu. Essa pedra representa o próprio Jesus, a volta de Jesus, porque é de natureza divina. Nós estamos esperando o evangelho ser pregado em todo o mundo, o decreto dominical ser aprovado no Congresso americano. O mundo vai ter que tomar uma decisão. O mundo vai se dividir em dois grandes grupos. O primeiro grupo vai receber o selo de Deus. O segundo grupo vai receber o selo da besta. Hoje ninguém tem o selo de Deus e ninguém tem o selo da besta. O selo da besta, ou a marca da besta, é a guarda do domingo. Não é porque você talvez guarde o domingo que você tem a marca da besta. Isso ainda não foi posto. E não é porque eu guardo o sábado, sou adventista, que eu tenho o selo de Deus. Também não. Isso irá se cumprir quando surgir o decreto dominical no Congresso americano, onde os Estados Unidos irão obedecer esse decreto, depois toda a Europa e depois todo o mundo, inclusive o Brasil. Todas as nações do mundo irão obedecer ao decreto dominical vindo do Congresso americano em honra ao papado. Porque o domingo é um dia de honra ao papado. Entenderam? Então, quando isso acontecer, a porta da graça irá se fechar. Quando vier o decreto de morte.
a porta da graça irá se fechar. Cessam-se as conversões. Jesus deixa o santuário. Troca as suas vestes sumos sacerdotais para as vestes de vingança. Essas vestes são vistas em Apocalipse, capítulo 19. E então, as 7 últimas pragas caem sobre a terra. E então, na última praga, e então quando vier o decreto de morte, para que se matem os que adoram a Deus e guardam os seus mandamentos, como diz em Apocalipse, capítulo 12 e 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então essa profecia irá se cumprir. Nesse momento, quando tentarem prender e matar o primeiro cristão, guardador dos mandamentos de Deus, então Jesus desponta na nuvem dos céus para o grande dia do livramento. Então a profecia da pedra irá se cumprir. Eu não sei até que ponto você crê nisso. Talvez você que esteja me ouvindo agora nunca teve contato com essa profecia. Nunca já frequenta a igreja há muitos anos, mas nunca ouviu falar sobre essa profecia. Queridos, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho do que irá acontecer no fim do mundo. Começando do seu reinado de Babilônia, até chegar nos pés e depois até vir a pedra, para entrar na nossa realidade por uma segunda vez. Jesus, a sua segunda vinda. Então é assim que será. Quero também dizer para você que não haverá um arrebatamento secreto. Muitos pregam 3 vindas de Jesus. A primeira, como criança, Jesus veio. A segunda, Jesus virá arrebatando a igreja secretamente, arrebatamento secreto. Aí usa um texto que 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Estranho. Então, se for assim, um será levado e outro será deixado, por que os 2 não podem ser levados? Por que um tem que ser deixado e outro será levado? Então, vamos fazer o seguinte: eu quero estar sempre com alguém que vai se perder, porque eu quero ser levado. Eu vou perguntar: você quer se perder para alguém? A pessoa, eu quero, então fica comigo, porque eu quero ir. Outra coisa, quando a Bíblia fala sobre isso, está falando que seria semelhante aos dias de Noé. Um será levado e outro será deixado. Pergunto: quem foi que foi levado nos dias de Noé, no dilúvio? Quem foi levado foram os que se perderam, que a água levou. Quem foi deixado vivo. Foi deixado salvo. Entenderam? Então não podemos, cuidado, para nós não interpretarmos assim. O que a Bíblia está dizendo quando diz um será levado, outro será deixado? Está dizendo que quando Jesus voltar, uns serão salvos, outros não. É somente isso. Jesus só vem 2 vezes, não é 3. Hebreus 9, 28 diz assim que Jesus, tendo te oferecido uma vez por todas, ele morreu pelo sacrifício e salvar a muitos. Virá pela segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Acabou. O texto diz que é somente 2 vezes. Se ofereceu uma vez, morreu. Virá uma segunda vez para a salvação. Não é 3 vezes. É apenas 2 vezes. Mas não vamos aqui estudar sobre arrebatamento secreto, seria um outro estudo. É para que você entenda que quando a pedra vier, acabou. Não existirá uma segunda chance. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, na manhã da ressurreição, no último dia da história desse mundo, tudo se acabou. Tudo se acabará. O taxista vai estar dando sua última viagem, levando seu último passageiro. E então Jesus virá. Muitos estarão cometendo seu último pecado. E então Jesus virá. Espero que você tenha entendido, meu irmão. E o que aconteceu no passado com a estátua é passado. Para nós só resta entendermos, estudar esse assunto para entendermos a pedra, a volta de Jesus. Mas são reinos passados.
No próximo vídeo, nós vamos estudar sobre Daniel capítulo 7. Lembra que nós falamos sobre repetição e ampliação? Vemos Daniel capítulo 2. Ele é a pedra fundamental das profecias do livro de Daniel. Depois se alonga, ela se ramifica em muitas outras profecias, falando do mesmo assunto, só que com mais detalhes, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. No próximo vídeo vamos estudar sobre Daniel capítulo 7. A visão que Daniel teve dos 4 animais que surgem do mar grande. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. Curta. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá. Paulo Lopes Fernandes. Se inscreve lá no meu canal. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, com grupos, para que eles também cheguem a esse conhecimento. Irmãos, as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Nós que não percebemos, nós pensamos que não. Mas ainda mais nesse tempo de pandemia, nós não podemos estar nas igrejas, podemos usar as redes sociais para evangelizar. Esse é um vídeo que você pode enviar para os seus amigos. Envie. E eu tenho certeza que essa palavra não voltará vazia. Em nome de Jesus, eu peço a você. E até o próximo vídeo. Amém.